Em ata do Copom, o Banco Central mantém tom duro e cita condições que vão ditar o futuro da taxa Selic. E você vai ver também. Sem tornozeleira eletrônica, Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra, deixam prisão em Pernambuco. Gustavo Lima tem prisão revogada. Eles são investigados por lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Debate ou pancadaria? Mais um encontro de candidatos à Prefeitura de São Paulo termina em confusão, socos e na delegacia. Depois de quase 3 semanas na prisão, a influenciadora Deolane Bezerra foi solta hoje, no início da tarde. O habeas corpus concedido pela Justiça do Estado de Pernambuco beneficiou ao todo 17 investigados na Operação Integration. As informações quem nos traz ao vivo é a Eduarda Lapenda, diretamente de Recife. Boa noite. Eduarda, nos conte como foi essa soltura, essa saída da prisão de Deolane Bezerra. Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. É isso mesmo, Deolane Bezerra já está no Recife e deve vir somente amanhã aqui ao Fórum da Capital, onde nós estamos. Ela foi direto para um hotel aqui no Recife, onde se encontrou com Solange Bezerra, sua mãe, que foi solta hoje e esteve mais cedo também aqui no Fórum. Além de Deolane e a mãe, outros 16 investigados na Operação Integration foram beneficiados pelo habeas corpus concedido pelo desembargador Eduardo Maranhão. Outra surpresa hoje foi a revogação da prisão preventiva do cantor Gustavo Lima, que foi decretada ontem. Hoje, o mesmo desembargador revogou a ordem de prisão contra o artista. Em nota, a defesa do cantor disse que recebeu com muita tranquilidade e sentimento de justiça a decisão de hoje. Agora vamos ver na reportagem como foi a soltura de Deolane Bezerra. Deolane Bezerra deixou o presídio em Buíque, no agreste de Pernambuco, por volta do meio-dia. A influenciadora foi solta após decisão do desembargador Eduardo Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O pedido também beneficiou a mãe de Deolane, Solange Bezerra, o dono da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, e outros 14 investigados na Operação Integration. A ação foi deflagrada no dia 4 de setembro pela Polícia Civil de Pernambuco e mira uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro de jogos ilegais. Após 2 habeas corpus negados, no dia 9 de setembro, a Justiça concedeu prisão domiciliar à empresária, que passaria a usar tornozeleira eletrônica. Mas, na saída da prisão, ela descumpriu exigências da Justiça. Não há nenhuma prova sequer. Isso é uma prisão criminosa. Não tem uma prova contra mim. A liberdade não durou nem 24 horas. Deolane foi presa novamente e transferida para o presídio, onde ficou até a manhã de hoje. De acordo com a decisão da Justiça, os investigados deverão seguir medidas cautelares restritivas. Não poderão mudar de endereço nem se ausentar de onde moram sem aviso. O cantor Gustavo Lima também foi beneficiado pelo desembargador, que revogou a prisão do artista decretada ontem. Ele era suspeito de ter acobertado a fuga de 2 investigados. José André da Rocha Neto, dono da casa de apostas Vai de Bet, e a esposa Aisla Sabrina Truta Henriques Rocha viajaram com um cantor de Goiânia para a Grécia no início deste mês. No retorno da viagem, os investigados não teriam voltado ao Brasil. A Justiça determinou o bloqueio de R$2 milhões de Gustavo Lima e mais R$1.300.000 da empresa administrada pelo sertanejo. De acordo com a investigação, a suspeita é de que a empresa de Gustavo Lima, Balada Eventos e Produções, tenha ocultado valores de casas de apostas online. No dia em que a operação foi deflagrada, um avião do cantor foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo. A aeronave está registrada na empresa do cantor. Uma semana depois de anunciar um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros, o Banco Central, Comitê de Política Monetária, o Copom, reforçou o objetivo de manter a inflação dentro da meta. A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central reforçou que o aumento da taxa Selic para 10,75% tem o objetivo de manter a inflação sob controle e indica que novos reajustes não estão descartados. O presidente do banco, Roberto Campos Neto, chegou a declarar que os incêndios e a falta de chuva devem afetar o bolso dos brasileiros. Esse clima, principalmente a fumaça, que atrapalha até o nosso trabalho,
a gente acaba tendo uma produção bem menor, né? E um gasto maior, porque a conta de luz vem 50% mais caro. Para conter esse aumento e, consequentemente, a inflação, o Ministério da Agricultura autorizou a liberação de recursos do programa Renova Agro para a recuperação do solo. As linhas de crédito devem ser disponibilizadas até o mês que vem e têm juros de 7% ao ano, com 2 anos de carência e 10 de amortização. A preocupação é com o futuro, como afirma este pesquisador da Embrapa. Esse material orgânico que deixou de cobrir o solo, também deixou ele desprotegido. Nosso solo deixa de ter aquela diversidade que é tão importante para garantir as produtividades. Este economista explica que a inflação deve fechar o ano dentro do limite da meta, que é de 4,5%. Mesmo assim, segundo ele, a destruição do solo torna quase inevitável a alta dos alimentos. Tudo isso acaba impactando a produção e o preço dos produtos aumentam, porque a oferta diminui, né? E o consumo continua o mesmo. Com tanto calor e um público cada vez mais fiel, empresários do setor de bares e restaurantes comemoram de um lado, mas enfrentam dificuldades para contratar. Muitos estabelecimentos estão com vagas abertas para diversos cargos, mas faltam profissionais no mercado de trabalho. Veja agora na reportagem de Rodrigo Cabral. Gabriel tem 3 restaurantes em bairros de Belo Horizonte. Atualmente, ele conta com 50 funcionários e precisa contratar mais 10. As vagas são para cozinheiros, garçons e serviços gerais. No momento de contratar, muitas pessoas acabam desistindo, então preferem ficar ali naquela função de freelancer, trabalham um dia, não vem 2, e aí a rotatividade acaba sendo muito grande. De acordo com uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 29% dos empresários pretendem contratar mais funcionários nos próximos meses. Com a previsão de altas temperaturas, pagamento do 13º salário e as festas de fim de ano, a expectativa é de aumento do movimento. Mas a oferta de emprego vai além da procura. Muitas pessoas acabam por não querer se dedicar a esse trabalho, que é intenso, né? Um trabalho noturno, muitas vezes. Tem a questão das dobras semanais ali no final de semana, que precisa de um atendimento de dia e de noite. O maior desafio é encontrar profissionais qualificados. Quase 90% dos donos de estabelecimentos consideram difícil ou muito difícil preencher as vagas com candidatos preparados. Entre os cargos com maior dificuldade para a contratação estão sushi-man e churrasqueiro. Cozinheiros e gerentes também estão em falta. Existe essa dificuldade nessas vagas e também para comim, para copeiro, para a parte de limpeza. Então é na cadeia toda do nosso setor, a gente está sofrendo muito com a falta de mão de obra. A remuneração média é de R$ 2.100, 50% acima do salário mínimo. Para atrair e manter novos colaboradores, os empresários oferecem cada vez mais premiações por desempenho. Cursos, treinamentos e outros tipos de benefícios também fazem parte das estratégias do setor. Eu só não tenho mais restaurantes porque a mão de obra é falha. Acaba comprometendo a qualidade do nosso trabalho enquanto empresário. A defesa de Lourival Fatica, réu pelo sumiço de Anique Erdi, afirmou que ele matou a advogada a mando do marido dela. Anique foi vista pela última vez há 7 meses em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio vai apurar as informações da defesa de Lourival. A defesa de Lourival apresentou uma carta dizendo: eu, Lourival Fatica, declaro que o Benjamin Cordeiro Erdi me mandou matar sua esposa, Anique Erdi, e que a compensação financeira é mera cortina de fumaça. Segundo o Lourival, é um motivo extremamente grave que envolve um problema familiar do Benjamin. Mas não é por traição, até porque o Benjamin tinha ciência do caso dos dois. De acordo com a advogada, o assassinato foi planejado 1 mês antes do desaparecimento de Anique, em 29 de fevereiro, quando ela foi vista pela última vez em um shopping em Petrópolis, na região serrana do Rio. Todo o plano foi forjado por ambos e só não deu certo porque a filha de Benjamin e Anique, Lara, gravou uma conversa entre o pai, o Fatica, e ela, porque ela achou muito estranho o crime.
A advogada Anique de Almeida Peixoto Erdi, de 54 anos, era casada com Benjamin Cordeiro Erdi, um rico empresário da educação. No dia do desaparecimento, ele recebeu uma mensagem de supostos sequestradores pedindo um resgate de R$ 4.600.000. De acordo com a defesa de Lourival, o corpo de Anique foi enterrado e concretado. O local será revelado por ele amanhã durante uma audiência. Ele mata ela com um soco que quebra o pescoço dela e causa uma grande quantidade de sangramento. Ele dá um dinheiro à camareira para comprar o lençol, para ficar com o lençol. Os filhos de Lourival, Henrique Vieira Fatica e Maria Luísa Vieira Fatica, e a amante dele, Rebeca Azevedo Santos, também são réus pela morte da advogada. A defesa nega a participação dos três. 10 pessoas foram presas no Rio de Janeiro, suspeitas de integrarem uma quadrilha de roubo de cargas de cigarro. Apontado como um dos chefes da quadrilha, Renan Lucas da Silva, o Molenga, foi preso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele já havia sido condenado pela prática do crime em 2019, mas foi solto há 2 anos. Na operação, os agentes também prenderam outros 2 líderes do grupo. Carlos Daniel da Silva Falcão, que organizava os comparsas e definia dia e local dos crimes, e o Anderson Cruz Gonçalves da Silva, que já cumpria pena em um presídio. Além deles, foi preso também um ex-policial militar. Carlos Eduardo de Araújo Tavares ajudava na receptação das cargas roubadas e no apoio para descarregar os materiais. Ele tinha a função de alocar cargas para eventuais receptadores. Então, outros integrantes tinham a missão de executar o roubo de fato e esse PM tinha um contexto para as pessoas que quisessem pagar um preço inferior ao de mercado. A principal vítima da quadrilha era uma fabricante de cigarros. Somente entre 2019 e 2020, ela sofreu 15 ataques e perdeu mais de 250 mil maços, um prejuízo de 3 milhões de reais. Segundo as investigações, os criminosos tinham um informante dentro da empresa. Também há registros de ataques a caminhões que transportavam alimentos, compras online, eletrodomésticos e veículos. As favelas controladas pelo Comando Vermelho eram o principal destino das cargas roubadas. Na denúncia, o Ministério Público apresenta transcrições de gravações telefônicas interceptadas durante a investigação. Em uma das conversas, o Anderson demonstra a intenção de levar o motorista de um dos caminhões roubados para a favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. No local, os criminosos teriam 45 minutos para descarregar os maços de cigarro. Os 16 alvos da operação foram denunciados por associação criminosa para o roubo de cargas variadas. Um policial militar foi baleado na tarde de hoje na frente dos filhos em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. O subtenente Antônio Cavalcante Monteiro Júnior e a mulher deixavam os filhos gêmeos na escola quando foram surpreendidos por criminosos. Um deles fez os disparos e roubou a arma do PM, que já estava caído. Em seguida, o bandido fugiu. O subtenente foi levado para o hospital. O governo do estado de São Paulo lançou hoje o Acordo Paulista IPVA. A campanha de renegociação de dívidas do imposto é voltada a contribuintes que devem até R$ 42 mil. O programa vai facilitar a regularização das dívidas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Quem está com dívida neste tributo vai ter um desconto de até 50% e parcelamento em até 60 vezes para quem deve até R$ 42.432. O objetivo do Estado não é o objetivo de arrecadar, mas sim de reestabelecer, reintegrar essas pessoas que, de certa forma, estão hoje com pendência, que querem quitar seus débitos, querem voltar a ter a tranquilidade, poder transacionar o seu veículo depois ou voltar a trabalhar, inclusive voltar a trabalhar para essas plataformas. Segundo o governo, cerca de 950 mil contribuintes entre pessoas físicas e empresas estão com o pagamento do IPVA atrasado. Os débitos passam de R$ 2 bilhões e incluem os impostos dos últimos 2 anos. Entre os devedores estão motoristas de aplicativos e motociclistas impedidos de trabalhar por causa dessas pendências.
né? Uma dívida às vezes que tira o sono, reestabelecer essas pessoas, trazer essas pessoas de volta para o mercado de trabalho, para que elas possam quitar os seus débitos de IPVA, possam voltar a licenciar os seus veículos. A partir do momento que você estabelece a negociação, faz o pagamento da primeira parcela, você levanta o protesto, isso é uma coisa importante. Sérgio é motorista de aplicativo e mantém o IPVA em dia para poder trabalhar com o veículo sem nenhum problema. Eu já tive sim problema no passado com um caminhão, devido ao fato de estar devendo, né, o IPVA do caminhão. E essa preocupação hoje é que eu sou motorista de aplicativo. Então eu pretendo sempre manter. Não é fácil manter o IPVA em dia, isso ajuda bastante. Para quem está em dívida, as negociações podem ser feitas a partir de amanhã pela internet, através do site da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, nas agências do Poupa Tempo ou em mutirões que serão realizados até o dia 20 de dezembro. E atenção às fraudes. O governo não envia mensagens ou links com boleto de pagamento. Uma pesquisa da Universidade Estadual do Ceará descobriu que o óleo extraído da planta conhecida como canela de cunhã pode dar origem a um medicamento contra a neuropatia, que é uma lesão dos nervos causada pela diabetes e que ainda não tem cura. Com folhas aveludadas, essa planta é conhecida pela ciência como Croton zentineri, popularmente a canela de cunhã, usada geralmente para o tratamento de feridas. O benefício despertou o interesse dos pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará. Depois de um longo estudo de 8 anos, a pesquisa revelou que o óleo essencial extraído da planta foi capaz de prevenir a neuropatia em nervos de camundongos com diabetes. Nós testamos o efeito do óleo na neuropatia em consequência do diabetes. E nós verificamos que o óleo preveniu 100% das alterações produzidas no nervo, tanto na estrutura do nervo em si, quanto no funcionamento do nervo. O resultado da pesquisa traz esperança para um público grande. No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas sofrem com diabetes e metade desse grupo, 10 milhões, apresentam neuropatia, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Claudeci Santos sofre com a neuropatia há 7 anos. O cozinheiro teve que amputar um dedo do pé direito por causa da lesão nos nervos, consequência do diabetes tipo 2. A gente sente dormência nos pés, ela pesa. Você está andando, ela pesa, dá choque e fica a má circulação sanguínea. A pesquisa foi publicada na respeitada revista científica International Journal of Molecular Sciences. A próxima etapa será o exame clínico para testar os efeitos do óleo essencial da canela de cunhã em pessoas. O resultado positivo das primeiras fases, que rendeu à universidade a patente para o uso do óleo no tratamento da neuropatia, poderá se tornar o primeiro medicamento para essa complicação do diabetes. A canela de cunhã é muito rica em óleo essencial, é de fácil cultivo. A nossa expectativa é que futuramente a gente tenha um medicamento acessível a baixo custo, né? E com efeito realmente potente. Em Rondônia, a seca no Rio Madeira continua. Na capital Porto Velho, as operações do porto foram suspensas após o nível do rio atingir 25 centímetros. É a menor marca desde o início do monitoramento que aconteceu, gente, em 1967. Bancos de areia, exposição de pedrais e água muito baixa. Esse é o cenário do Rio Madeira. Barcos e balsas de transporte de mercadorias já não conseguem mais navegar e encalham. Muitas embarcações acabam sendo saqueadas. Levaram muita coisa, olha aí, ó. Saqueamento da balsa aí, ó. Com a seca, as operações portuárias da capital de Rondônia foram interrompidas. O porto da cidade movimenta mensalmente cerca de 200 mil toneladas de mercadorias. Acontece que, nesse caso, alguns operadores que precisam de um calado maior, e que beira 2,20 metros, 2,30 metros, dependendo da carga abastecida, estão aguardando um pouquinho com relação à parte de segurança, principalmente, né? Segundo o governo do estado, as operações só serão retomadas quando
quando o nível do rio subir e as condições de navegação se tornarem seguras. Além da crise hídrica, Rondônia enfrenta uma situação difícil com as queimadas. Segundo dados do INPE, mais de 2.300 focos de incêndio foram registrados em setembro, quase 9.000 desde o início do ano. Mais de 260 milhões de reais em multa foram aplicados nos últimos dias. 940 pessoas foram presas por crimes ambientais, 42 delas acusadas de envolvimento com os incêndios. Só no Parque de Guajará-Mirim, mais de 107 mil hectares foram tomados pelas chamas. Uma população ainda que não tem a cultura de preservar o nosso meio ambiente acha que a queimada é a melhor maneira de fazer o seu serviço de limpeza de pasto, e aí a gente se encontra nesse cenário aí de um agravamento da questão de queimadas em Rondônia. E vamos ver a previsão com o Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Hoje foi um dia muito quente aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Como é que fica a quarta-feira? Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, a quarta-feira vai ser quente, abafado em toda essa área, em amarelo aqui do mapa, ainda por causa da onda de calor. A instabilidade, ela só continua em partes de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, por causa de uma frente fria que vem da Argentina. Ela vem acompanhada com chuva forte e também com ventania. Agora, em São Paulo, o tempo continua quente e seco. Inclusive, hoje, a gente bateu um recorde, o dia mais quente do ano. Os termômetros registraram 35,1 graus. Esquentou bastante, muita gente aproveitou para ir ao parque para se refrescar. Amanhã o tempo vai ser quente e olha, as máximas podem chegar na casa dos 36 graus. Se isso acontecer, a gente bate um novo recorde. Na quinta-feira, os termômetros descem para 35, sexta-feira 28 graus e no sábado 24 de máxima por causa da chegada de uma frente fria. No Rio de Janeiro, o tempo também vai ser quente, os termômetros marcam 36 graus de máxima. Belo Horizonte, 32 graus e Vitória no Espírito Santo, a mesma temperatura amanhã. No interior e no litoral nordestino, o tempo também vai ser quente, seco e não tem previsão de chuva por lá. A instabilidade ainda se mantém em partes da região norte, onde pode chover no período da tarde. Só que as temperaturas seguem altas por lá, viu? A máxima em Manaus fica na casa dos 38 graus. No centro do país, os termômetros registram 43 graus de máxima em Cuiabá amanhã. Vai esquentar bastante, viu? Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Sabe, agora a sensação que eu tenho é que a gente nunca saiu do verão. Né? Não teve inverno, não teve primavera, a gente já pulou. Exatamente. Direto para o verão. Obrigada, querido. A Justiça Eleitoral de São Paulo começou a preparação das urnas eletrônicas para as eleições municipais. Os trabalhos acontecem em todo o país até o dia 4 de outubro, 2 dias antes do pleito. Todos os procedimentos têm um único objetivo: garantir a inviolabilidade das urnas no processo eleitoral. Primeiro, são inseridos os dados dos sistemas eleitorais, dos candidatos e candidatas e dos eleitores. Depois, são feitos testes de funcionamento das máquinas, como de biometria e impressões. Por último, acontece a lacração dos equipamentos com selos produzidos pela Casa da Moeda, especialmente para essa eleição. No estado de São Paulo, quase 115 mil urnas devem passar pelo procedimento. 30 mil apenas na capital paulista. Dar visibilidade a esse processo é extremamente importante porque ele dá transparência a toda a atividade da Justiça Eleitoral e isso é um importante instrumento para o combate à fake news. O nosso combate à fake news se dá também por essa forma, dando ampla transparência a toda a atividade que a gente faz para as eleições. Depois de preparadas eletronicamente, as urnas ficam armazenadas e são transportadas para os locais de votação só na véspera do pleito. Os sistemas estão programados para permitir que as urnas só funcionem durante o dia e horário da votação. Além da população em geral, que pode acompanhar a preparação das urnas mediante a apresentação de um documento de identidade, órgãos públicos são convidados a acompanhar o processo, entre eles o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos e coligações. A verificação ocorre por amostragem e pode ser realizada em até 6% das urnas preparadas em cada zona eleitoral, para ver se está tudo em ordem, se tem alguma intercorrência ou não, ou se tem algum mecanismo a ser feito ou não. E pelo que nós temos observado aí, o cuidado da nossa diretoria do cartório é absolutamente extremo com isso e estamos muito felizes em poder trabalhar aqui nessas eleições para garantir exatamente essa lisura da votação. O
Uma escola estadual da Zona Leste de São Paulo foi indicada ao prêmio Melhores Escolas do Mundo. A instituição está concorrendo na categoria Colaboração Comunitária. O Kenji até sabia jogar um pouco de xadrez, mas melhorou o desempenho quando começou a aprender o jogo na escola. Quando eu não jogava muito, eu não estava indo tão bem, mas agora que eu começo a jogar, eu estou indo um pouco melhor. É por uma iniciativa como esta e também por utilizar programas de atletismo e ginástica artística que a Escola Estadual Deputado Pedro Costa, na Zona Leste de São Paulo, pode ganhar um prêmio internacional. O colégio está entre os 3 finalistas de uma das categorias do prêmio Melhores Escolas do Mundo. E esses projetos, eles agregam e melhoram o rendimento do aluno, a concentração, o foco, a resiliência, a empatia, e começa a melhorar a relação também professor-aluno, professor-comunidade, pais. As atividades que levaram a escola a ser uma das finalistas no concurso têm por objetivo aprimorar as habilidades cognitivas, promover o trabalho em equipe e ensinar os alunos sobre as consequências de suas ações, tanto dentro quanto fora do tabuleiro. Foi criado por mim o projeto de xadrez, o outro professor, Luiz Fernando, criou o projeto de atletismo e ginástica artística, e isso foi ganhando o quê? Ganhando uma proporção muito grande na escola, onde os alunos, o que eles fazem? Eles se interessam, melhorou a socialização das crianças, a questão da imaginação, a questão da criatividade, do raciocínio lógico. A Escola de São Paulo concorre na categoria Colaboração Comunitária e poderá ganhar $10 mil, o equivalente a cerca de R$55 mil. Os vencedores serão anunciados em outubro. A escola pública, ela pode, com esses projetos, melhorar a educação, acreditar mais um pouco, e todo mundo pode fazer, trabalhar em prol da educação brasileira. E o esporte, como outros projetos, mas o esporte, ele transforma vidas. Mais do que os professores, os alunos também estão entusiasmados com o prêmio internacional que a escola pode ganhar. Eu acho muito legal e estou muito feliz pela nossa conquista dessa escola. Eu acho uma conquista muito boa, né? Agora em busca do título. E mais um debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo terminou em confusão. Nos segundos finais do debate realizado pelo Grupo Flow, o mediador Carlos Tramontina anunciou que o candidato Pablo Marçal, do PRTB, estava expulso do encontro depois de receber as advertências. A medida aconteceu depois que Marçal, durante as considerações finais, usou apelidos pejorativos contra o candidato Ricardo Nunes, do MDB, o que era proibido pelas regras do programa. Corta o tempo, o senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. Logo em seguida, uma confusão tomou conta do estúdio. Em outro vídeo, é possível ver o momento em que o assessor de Pablo Marçal, Naruel Medina, dá um soco no rosto do marqueteiro de Ricardo Nunes, Duda Lima, que ficou com o rosto sangrando. Duda Lima precisou de 6 pontos no supercílio. Em um post nas redes sociais, o assessor de Marçal disse que apenas se defendeu instintivamente e também publicou um vídeo que mostra o marqueteiro de Nunes rindo e colocando a mão em seu celular enquanto gravava. Na saída do debate, Marçal reforçou que Medina havia revidado uma provocação de Duda. A gente teve essa agressão porque ela começou com o marqueteiro do Nunes, está gravado aqui, ó. Pode entrar no meu Instagram agora, Pablo Marçal por SP, olha o que ele fez com o integrante da minha equipe, ó. Ele avançou, agrediu o integrante da minha equipe e ele, na reação, acabou desferindo um soco contra ele, né? Infelizmente, as pessoas estão sem esse equilíbrio emocional na nossa sociedade. Ele tomou um soco do nada, simplesmente do nada. Ele estava parado, se você ver os vídeos, o cara foi e deu um soco nele de uma forma agressiva, covarde, absolutamente covarde. Os candidatos presentes no debate repudiaram a agressão. É lamentável, é absurdo o que está acontecendo e eu realmente espero que a gente não normalize isso. O que acontece hoje é o que a gente viu ser construído nas últimas semanas. Gente, é deprimente, a população de São Paulo não merece isso.
É o que eu falo, a impunidade que reina no nosso país. Da mesma maneira que quando houve a agressão do candidato da Atena com a cadeira, eu falei que ele deveria se retirar e que num país sério ele deveria sair algemado, foi o que aconteceu aqui. Eu estava lá, obviamente, no espaço de debate, houve agressões onde estavam os assessores. Pelo que a gente viu, não é uma troca de agressões, um assessor do Marçal agrediu um do Nunes. As provocações são baratas, são falsas. As provocações à democracia estão simplesmente transformando essas eleições num ambiente muito tóxico. Nahuel Medina e Duda Lima já tinham se estranhado nos bastidores do debate realizado pela TV Cultura, em que Datena deu uma cadeirada em Pablo Marçal. Logo depois do ocorrido, Ricardo Nunes e o marqueteiro prestaram queixa contra Medina. O assessor de Marçal também foi à delegacia acompanhado pelos advogados do candidato e por Wilson Pedroso, coordenador da campanha do PRTB. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que o caso foi registrado como lesão corporal e que Duda também requisitou uma medida de proteção contra o agressor. Que espetáculo deprimente e antidemocrático, né? A disputa em São Paulo transformada em rinha de galo. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, criticou hoje a violência nas campanhas eleitorais e pediu aos tribunais regionais que acelerem os julgamentos de casos que envolvem agressões entre candidatos. A ministra diz que o desrespeito durante a campanha prejudica a democracia. Política não é violência, é a superação da violência. Violência praticada no ambiente da política desrespeita não apenas o agredido, senão que ofende toda a sociedade e a própria democracia. Há que se exigir, em nome do eleitorado brasileiro, que candidatas e candidatos e seus auxiliares de campanha deem-se ao respeito. E se não se respeitam, respeitem a cidadania brasileira, que ela não está à mercê de cenas e práticas que envergonham e ofendem a civilidade democrática. O governo do Pará assinou um acordo de financiamento de créditos de carbono que vai ajudar na preservação da floresta e no apoio às comunidades tradicionais do estado. O valor é de cerca de 980 milhões de reais. O acordo, considerado histórico, prevê a compra de até 12 milhões de toneladas de carbono florestal geradas por reduções no desmatamento no Pará. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho, que participa de eventos da Semana do Clima de Nova York. Cada crédito vai custar $15 por tonelada, cerca de R$80. Os compradores fazem parte da Coalizão LEAF, uma iniciativa global para a redução dos impactos das mudanças climáticas, com representantes do setor público e privado internacional, que inclui diversas corporações, além dos governos da Noruega, Reino Unido, Estados Unidos e Coreia do Sul. O acordo é o primeiro negócio da LEAF na Amazônia. O valor estimado é de $180 milhões, cerca de 980 milhões de reais. O Pará, que vai sediar a COP30 em 2025, abriga cerca de 25% da Amazônia brasileira. Segundo Barbalho, o estoque de créditos do estado até 2027 é de 390 milhões de toneladas de carbono. Os recursos com a venda devem garantir benefícios econômicos para povos indígenas, quilombolas, comunidades extrativistas e agricultores familiares que estão na linha de frente da luta contra o desmatamento. E também vão ser usados para financiar programas que reduzem o desmatamento e no apoio ao desenvolvimento sustentável. A parte que couber ao Estado, cerca de 30%, nós estaremos obrigados a reverter estes recursos na continuidade da política de redução de emissões no estado do Pará. Este é um braço importante da estratégia de conciliação, de redução de desmatamento e de criação de um novo conceito de bioeconomia, onde floresta viva passa a valer mais do que floresta morta. Pesquisa Quest, divulgada hoje, aponta Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura de São Paulo.
Segundo o levantamento, Ricardo Nunes, do MDB, tem 25% das intenções de voto. O número representa uma oscilação positiva de 1 ponto percentual em relação à pesquisa anterior, do último dia 18, em que Nunes aparecia com 24%. Já Guilherme Boulos, do PSOL, aparece com 23%, mesmo percentual da pesquisa anterior. E Pablo Marçal, do PRTB, tem 20%. Na última pesquisa, Marçal também tinha 20%. Os três estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. A deputada Tabata Amaral, do PSB, tem 8%. Na última pesquisa, pontuava 7%. O apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, aparece em 4º lugar com 6%. Antes eram 10%. Marina Helena, do Novo, não oscilou em relação à última pesquisa e ficou com 2%. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, João Pimenta, do PCO e Ricardo Senesi, do Unidade Popular, aparecem com menos de 1% das intenções de voto. Altino Prazeres, do PSTU, não pontuou. Aqueles que declararam voto em branco, nulo ou que não votariam somaram 9%. E indecisos somaram 7%. A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre as intenções de votos em um possível segundo turno entre os candidatos Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Neste cenário, Nunes venceria com 49% das intenções de voto contra 32% de Boulos. 15% votariam em branco ou nulo e indecisos foram 5%. Em um outro cenário de segundo turno, entre os candidatos Ricardo Nunes e Pablo Marçal, Nunes venceria com 52% contra 25% de Marçal. 18% votariam em branco ou nulo e 5% estão indecisos. A pesquisa também simulou as intenções de voto em um possível segundo turno entre o deputado Guilherme Boulos e o influenciador Pablo Marçal. Nesse cenário, Guilherme Boulos venceria com 41% e Pablo Marçal teria 36%. 19% votariam em branco ou nulo e 4% não souberam responder. O levantamento ouviu 1.200 pessoas na cidade de São Paulo entre os dias 21 e 23 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Rede TV News desta terça-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite para você. E até amanhã, a partir das 7h10 da noite. Até lá.